Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Joab Santos, o mentor da Horta Orgânica. E o meu objetivo é estar levando para você informação precisa, informações fiéis, confiáveis, informações com base científica para que você possa viver com melhor qualidade, viver melhor com segurança a partir da produção de hortaliças em pequenos espaços. Você é capaz de produzir principalmente em pequenos espaços. Basta que você tenha alguns elementos como água, luz e solo de qualidade para que você possa estar produzindo hortaliças maravilhosas, com belas folhas, produzindo também sementes, produzindo tubérculos para que você possa se alimentar melhor, para que a sua família possa se alimentar melhor e assim favorecendo uma melhor imunidade e protegendo o seu corpo das doenças. Nesta série que eu trago para você, ela é intitulada Minha Horta do Zero em 4 Semanas. O que é isso? O que significa do zero? Para você que sonha, para você que idealiza ter uma horta no seu apartamento, que idealiza ter uma horta na sua varanda ou no próprio muro, muitas das vezes é o único espaço adequado para produzir, então agora eu proponho para você um desafio realmente para você começar do zero. Você que não tem experiência, você que nunca produziu nada, nenhum tipo de folhosa, nenhuma planta, que nunca teve, podemos dizer, uma intimidade, quero dizer para você que agora chegou o momento e nós vamos partir do ponto zero, desde a escolha da área até mesmo a estruturação dos canteiros, do vaso, escolhendo o material mais adequado, falando sobre matéria orgânica, construindo os biofertilizantes, as caudas também que vão proteger a sua plantinha, para que você realmente ganhe experiência para produzir hortaliça saudável. Tudo bem? E é também um desafio que eu trago para você que já planta, porque nós vamos trocar informações, nós vamos fazer realmente as coisas acontecer e que vai realmente trazer, vai proporcionar melhorias, um melhor desenvolvimento para essa atividade que você já tem experiência. Então, é para mim, é para você, é para quem tem experiência e para aquele que realmente não tem experiência. Nós vamos junto, obtendo informações, trocando informações e no final nós vamos avaliar, nós vamos colher e nós vamos realmente nos sentir mais motivados para que a gente possa estar ampliando a nossa mini horta. Essa série Minha Horta do Zero em 4 Semanas serão exibidas em 8 episódios. Os episódios irão ao ar toda segunda e toda quinta-feira a partir das 20 horas. E esses episódios eles vão ser fragmentados, que vão tratar de informações importantes. E no final, no 8º episódio, você terá uma excelente hortaliças para consumir. Não é verdade? Que massa, não é legal? Quero contar com seu apoio, quero contar com seu compromisso para que a gente, a partir de hoje, eu e você, assuma esse compromisso para que a gente possa estar se encontrando toda segunda, toda quinta-feira às 20 horas e fazendo as nossas atividades que realmente vão ser colocadas para que a nossa atividade que irão ser desenvolvidas durante esse mês de agosto realmente aconteça. Hoje nós iremos partir do zero, mas no 8º episódio com certeza nós vamos estar compartilhando aqui informações, compartilhando foto, compartilhando dúvida, tirando dúvida, esclarecendo e vamos avaliar no final como realmente foi proveitoso, como realmente a atividade é produtiva e tem viabilidade econômica, viabilidade social. Então, vamos lá? Vamos fazer valer a pena? Minha Horta do Zero em 4 Semanas. Neste primeiro episódio desta série,
nós vamos falar sobre escolha da área onde a sua mini horta vai ser implantada, tudo bem? Nós precisamos aqui falar sobre luz, água e solo. São os elementos fundamentais para que a minha horta tenha realmente sucesso. Para o nosso segundo episódio, eu vou precisar do compromisso de vocês. Inclusive, eu já vou passar uma tarefa, um dever de casa, tudo bem? Porque o nosso segundo episódio vai ser realmente mão na massa. Nós vamos fazer junto, nós vamos reciclar, nós vamos preparar um solo, vamos deixar ele em boas condições para receber a semente, para receber a muda. Então, permaneça conosco até o final dessa videoaula, porque eu vou passar uma atividade para você e você precisa também fazer a sua parte para que realmente no final, na oitava videoaula, no oitavo episódio, realmente a gente possa ter um produto de sucesso. Com relação à escolha do local a ser implantado, será se eu posso colocar em qualquer local o meu canteiro ou o meu vaso que eu vou produzir a minha hortaliça? Não necessariamente. A sua hortaliça precisa de mais nada de luz, de no mínimo de 4 a 5 horas de luminosidade por dia para poder ela crescer. Como bem sabemos, a planta ela se alimenta dos minerais do solo, mas ela precisa também realizar fotossíntese, que é um processo onde ela transforma a energia solar em energia química. Então, é indispensável para o bom crescimento, para o bom desenvolvimento da minha plantinha, a luz, tudo bem? Então, ela não pode ficar muito na sombra. Agora, existem espécies que, na grande maioria delas, gostam de luz. Então, se tiver luz, bastante luz durante o dia, não vai ser o problema. O problema maior é a falta de luminosidade, porque ela precisa para realizar a fotossíntese. Então, aquele lugar que muitas das vezes não recebe sol, mas que no final do dia recebe sol, você observa o eixo, o caminho que o sol realiza no seu apartamento, ou na sua varanda, ou na sua área de serviço. Se não dá para colocar no chão, você pode colocar o seu vasinho na parede do seu muro, pode colocar na sua varanda, mas sempre lembrando que é indispensável que ela receba de 4 a 5 horas de luminosidade. Outro fator muito importante também a ser levado em consideração é água. Nós sabemos que os vegetais precisam de água, nós precisamos também de água. Existem espécies de vegetais que possuem na sua composição mais de 95% de água, então são plantas que precisam de água. Então, pode ser qualquer água? Não, não pode. A água precisa ser potável, ela tem que ser limpa. De preferência, aquela água que realmente esteja dentro dos padrões mínimos colocados pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com relação à questão de contaminação. Por quê? Porque se aquela água estiver contaminada e eu fazer uma irrigação na minha plantinha, no meu canteiro, no meu vaso, o que acontece? Que aquela minha planta pode estar sendo contaminada por vírus, por fungos ou bactérias que muitas das vezes, até mesmo na hora que eu for me alimentar, na hora que eu for fazer a salada, na hora que eu for consumir, para gente não se contaminar. Então, utilize uma água potável. É aquela água que tem boas condições químicas, físicas, biológicas, aquela água que você usa no seu cotidiano. Ok? Outro elemento fundamental e indispensável para a prática da horticultura é o solo. O meu solo, de preferência, seja um solo limpo, limpo de qualquer contaminação, não pode vir de um lixão ou vir de uma área que apresentou ali alguma doença que transmitiu para animais ou para plantações. Então, precisa ser um solo, podemos se dizer, novo, um solo que não foi ainda assim explorado,
livre de contaminação de modo geral. Que esse solo venha apresentar uma estrutura média, que não seja muito arenoso e também que não possa ser também muito argiloso. Seja um meio termo. Por quê? Porque o solo arenoso, em relação à irrigação, só um exemplo aqui bem prático, ele perde uma água por gravidade muito rápido. Então, dificulta às vezes da planta absorver pelas suas raízes. E o solo muito argiloso, o solo com bastante argila na sua composição, o que acontece? Ele já é melhor para reter a água. Agora, um problema prático que a gente observa é que quando falta água, o que acontece? Ele endurece, ele fica muito compactado e às vezes ele racha na grande maioria. E, inclusive faz mal para raízes, porque termina danificando, termina quebrando até mesmo as raízes da sua plantinha. Então, use um solo sempre de uma textura média, não muito arenoso, também não muito argiloso. Agora, nesse solo, é preciso que a gente leve em consideração que ele não é só um material físico qualquer. Ele é constituído também da parte química, ele possui minerais. Esses minerais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, inclusive aqui nós vamos fazer um episódio só para tratar disso, para você realmente conhecer o que tem um adubo, o que a planta precisa, os sintomas que muitas das vezes você possa identificar através da coloração da folha e utilizar um adubo correto para suprir a necessidade da planta. Então, o solo é composto também por esses minerais e é também composto pela sua parte microbiológica, podemos assim considerar. Quais são esses micro-organismos? É fungo, é bactéria, é nematóides, existem as bactérias benéficas, existem também as bactérias que fazem mal, que inclusive elas estão lá no solo, que muitas das vezes elas precisam também receber um tratamento para que não possa se reproduzir, porque bactéria se reproduz muito rápido, para que ela não possa se reproduzir ou de repente também para que ela possa ficar um pouco isolada para não trazer um dano para a minha plantinha. Faço também menção aqui das minhocas. As minhocas trabalham muito bem no solo, elas se alimentam de restos de frutas, de verduras. Então, esse material passa pelo sistema digestivo da minhoca e também é enriquecido por alguns ácidos que esse material chamado de vermicomposto é muito bom, é um excelente adubo porque ele é rico em minerais, ideal também para o crescimento, para o desenvolvimento da minha plantinha. Água, luz e solo, você precisa dar atenção a eles para que eles possam estar dentro da normalidade para que a sua plantinha possa crescer. Não é complicado, é simples. Durante essa série, que ela é qualificada em 8 episódios, você vai receber muitas informações assim importantíssimas, informações práticas, que no dia a dia você vai perceber que realmente é muito fácil, é descomplicado, é simples. Quero dizer para você que durante essa série nós vamos tratar de informações importantíssimas, informações precisas, que vão deixar o nosso dia a dia cada vez mais agradável, porque nós vamos fazer essas atividades práticas e você vai perceber que a sua plantinha vai crescer, vai se desenvolver. Então isso é um incentivo para você continuar ampliando a sua mini horta. Então, para o próximo episódio, que é o segundo episódio, vai ser totalmente mão na massa. Tudo bem? Mas para isso você vai ter que providenciar alguns materiais que já eu falo para você quais os materiais que você vai precisar ter, vai precisar juntar para a nossa próxima videoaula. Nós vamos estar tratando aqui sobre irrigação adequada. Tem pessoas que quando vão irrigar, ou irriga a plantinha demais, ou irriga também essa plantinha de menos. Então você precisa perceber, você precisa
identificar o momento e a quantidade também correta para que você possa estar irrigando na medida certa. Nós vamos fazer junto biofertilizante, caudas protetoras, nós vamos fazer monitoramento também de inseto praga, vamos estar falando sobre plantas companheiras. Existem plantas que elas precisam estar próximas de outras plantas, de outras espécies, e esse processo de estar uma próxima da outra, ela é favorável. Isso eu vou explicar para vocês, porque são plantas que elas produzem um determinado substância orgânica que a outra reconhece e se sente bem com a companhia daquela outra espécie. Vamos estar tratando aqui também sobre terapia através das plantas. É muito interessante, vocês precisam participar, vocês precisam entender um pouco essa outra parte, esse outro benefício também dessa atividade. E existe também um outro assunto aqui que nós vamos tratar, existe também plantas que quando elas são plantadas, quando elas são colocadas ao lado de outras espécies, elas terminam também matando. Existe também aquelas plantas egoístas em espaço. Então você precisa também ter esse conhecimento prático na hora de organizar cada espécie, cada canteiro. Aquele canteiro eu vou deixar do lado daquela outra espécie, o meu vaso não pode ficar do lado daquela outra espécie. Então você vai conhecer minimamente um pouco isso. E no 8º episódio nós vamos estar falando sobre colheita e higienização segura da nossa hortaliça, inclusive a qual nós estamos produzindo durante essa série. Passar essas informações, trocar informações, para mim é uma satisfação, porque o meu objetivo é favorecer a você informações para que você possa produzir hortaliças de forma orgânica na sua casa, mesmo em pequeno espaço. Esse é o desafio, através da reciclagem, utilizando principalmente também o próprio lixo orgânico da sua cozinha. Aquele lixo que muitas das vezes poderia ir para o lixo, você recicla, você usa, transforma ele em adubo e produz novamente hortaliças, e você vai estar também se alimentando como sua família também. Então esse é meu objetivo, e para mim vai ser também uma satisfação em poder estar levando conhecimento e ajudando a você viver com segurança e qualidade de vida. Para o nosso próximo episódio, que vai ao ar na próxima quinta-feira, então daqui para quinta-feira eu quero que você junte alguns produtos para que a gente possa realmente estar fazendo a nossa videoaula mão na massa, tudo bem? Então, o que é que eu vou precisar? O que é que você vai precisar? Vou precisar de um vaso. Você pode estar adquirindo em uma casa agropecuária. Agora, você também pode estar dando uma olhadinha lá na sua despensa. Muitas das vezes você tem ali um objeto que dá para você fazer um vaso. Então, é interessante que esse material, que esse recipiente tenha no mínimo 15 centímetros de altura, porque quando ele é pequeno demais, o que acontece? Que eu vou ter que irrigar minha plantinha mais vezes. Quando o meu vaso, quando o meu canteiro é um pouco mais alto, o que acontece? Que esse solo vai ficar úmido por mais tempo. Então, é mais em relação a esse cuidado. Você pode estar reciclando um balde, você pode também estar reciclando uma vasilha plástica, uma panela que muitas das vezes está amassada ou furou, de algum outro motivo ficou danificada, então você pode também estar reciclando. Pneu, você pode também estar utilizando, vai depender também do espaço que você tem lá na sua área de serviço, na sua varanda, naquele canto do muro que é beneficiado pela luz. Então, vou precisar de solo, tá? Um solo de textura média, como eu já falei para você. Vou precisar de esterco envelhecido, pode ser esterco bovino, pode ser esterco de aves, pode ser também o verme composto, aquele material que foi produzido por minhocas, casca de ovo. Durante esse dia, hoje, amanhã, até quinta-feira, você
consumiu ovo, fez aquela deliciosa receita, fez aquele bolo, então guarde na sombra a casca do ovo, que também nós vamos estar falando sobre ela. Nós vamos utilizar. Vou precisar que você consiga um pouco de calcário, não é muito, é em torno aí de 100 a 200 gramas, vai depender da quantidade do vaso, vai depender da quantidade, do tamanho do seu canteiro que você vai fazer, tudo bem? É fundamental que você adquira semente. A questão da espécie, da escolha a ser plantado é fundamental, porque o nosso desafio é o quê? É começar a fazer uma horta do zero, trocando informação, em 4 semanas. E no final do período, ou seja, no final, em 30 dias, nós vamos ter uma hortaliça no ponto de ser colhido. É muito interessante também, quando você for escolher a sua hortaliça, o cultivar a ser utilizado, em relação ao seu gosto, ao seu sabor. Porque não adianta você utilizar uma hortaliça, uma variedade que você não gosta do sabor. Como, por exemplo, tem pessoas que não gostam de rúcula. Rúcula, como bem sabemos, é rico em sais minerais, é rico em vitamina, realmente aumenta a nossa imunidade, só que as pessoas não gostam do sabor. Então, se você não gosta do sabor da rúcula, eu lhe aconselho você providenciar, conseguir semente do coentro. Por quê? Porque o coentro, com 30 dias em média, você já pode estar colhendo. A rúcula também, se você gostar da rúcula, então consiga, providencie a semente da rúcula. Por quê? Porque a rúcula com 30 dias também você já pode colher. Rabanete, abobrinha, o pepino. Abobrinha e pepino você pode estar utilizando aí um cultivar precoce, porque também existe aquele cultivar um pouco mais tardio, onde você vai obter uma produção aos 60, muitas das vezes até com 100 dias. Mas se você for providenciar semente de abobrinha e pepino, dê uma importância, né, para perguntar lá para o rapaz da Casa Agropecuária qual é aquela variedade mais precoce que eu consiga produzir em um rápido, curto intervalo de tempo, tudo bem? Você gosta de consumir alface? Você também pode estar providenciando ou a semente ou a mudinha também do alface para a gente fazer a montagem do nosso canteiro, ok? Então, casca de ovo, calcário, o solo, esterco e, além da semente, nós vamos precisar também do vaso. E se você for fazer uma poda na grama do seu jardim, eu já peço para você guardar, tudo bem? Guarde dentro de um saquinho, porque nós vamos também utilizar. Se você tiver fibra de coco também é ideal para se fazer cobertura do nosso canteiro. Nós podemos também estar utilizando da mistura do nosso solo para encher os vasos, para encher também os canteiros. Também é bem-vindo, tá? Se você tiver como conseguir um pouquinho de cinza, de carvão, ou então um pouco de cinza mesmo, de qualquer outro material, de folhas secas que foram queimadas, você pode também estar juntando, que nós vamos utilizar, tá bom? Então, a próxima videoaula, o próximo episódio, que vai ser mão na massa, eu vou precisar desses materiais, vou precisar também do seu compromisso. Quero que você faça, tudo bem? Porque nós vamos estar avaliando, as aulas vão estar acontecendo toda segunda e toda quinta-feira, às 20 horas, e nós vamos trocar informação. Quero que você receber de você suas fotos, seus comentários, suas dúvidas, para que a gente possa também estar assessorando você durante essa jornada, durante essa série. Ok? Sinta-se desafiado. Gostaria que você pudesse fazer, ou aliás, quero que você faça sua mini horta na sua casa e desafio a produzir excelentes hortaliças, principalmente orgânicas, porque elas são melhores para o meio ambiente, melhor para a nossa família, melhor para a nossa saúde. Todos, na verdade, ganham com isso. Então, o nosso desafio começa a ser feito agora. Tudo bem?